E aqui falando um pouco sobre doenças. Vocês vão ver, para não ficar tão repetitivo, o controle das doenças, eles geralmente são mesmos, que são cultivares resistentes, eliminação de restos culturais, rotação de cultura, que rotação de cultura também é uma prática de controle que não é apenas para o solo. Para todas as culturas hoje é recomendada a rotação de cultura. O monocultivo faz com que as pragas elas se adaptem cada vez mais a determinada, a determinada variedade. Uma cultivar resistente que seja lançada a partir do momento que pragas e doenças veem que ela é resistente, vão se modificando para realmente propagar sua espécie. E por isso que essa rotação de cultura realmente é recomendada, não só para o sorgo. Evitar monocultura, como citado que era a rotação de cultura, evitar monocultura. Usar cultivares diferentes da mesma área e adubações equilibradas, porque as plantas sadias ela consegue combater mais firmemente as pragas e doenças. Aqui tem uma risca bacteriana, que ela se propaga através de restos culturais, sementes infectadas, o vento e respingos de chuva. Temos a estria bacteriana, que ela se propaga através de sementes infectadas e restos de culturas. Como você pode ver aqui o manejo para controle de doenças. Cultivares resistentes, sementes sadias, semeadura antecipada, rotação de cultura, adubação equilibrada e eliminação de restos culturais. Aqui temos o Helminthosporiose. A propagação dessa doença se dá em temperaturas em torno de 18 a 27 graus Celsius, onde a umidade relativa do ar está elevada, o vento proporciona essa movimentação da doença e restos culturais. Temos aqui a antracnose, que ela também se propaga através de altas temperaturas, a umidade relativa do ar elevada, as sementes infectadas e restos de culturas. Aqui temos também para manejo o controle químico, alternância e a alternância de híbridos. O restante é o que já vem sendo para todas as cultivares resistentes, tratamento de semente, entre outros. Aqui é uma foto da antracnose. Vocês veem como ela afeta realmente a folha, murchando ela e fazendo com que diminua a área fotossintética, né, da planta, fazendo com isso que ela não se desenvolva tanto. Temos o milho do sorgo, onde ele se propaga mais através dos restos de culturas. Temos aqui a ferrugem, onde ele se propaga através de temperaturas elevadas, uma alta umidade relativa do ar, sementes infectadas, restos de cultura, através do vento. Aqui temos a mancha zonada, onde se propaga através de restos de cultura, vento, chuva. Tanto o manejo tanto o combate da cultura, da doença, quanto a forma de propagação dessa doença, elas são muito parecidas mesmo. Você pode ver que eu estou sendo um pouco repetitivo em resto de cultura, vento, chuva, porém são efeitos que fazem propagar a doença, várias doenças, né? E o manejo mesmo o controle, mesma coisa, rotação de cultura, eliminação de restos culturais, os híbridos resistentes. Aqui temos um mosaico da cana-de-açúcar. É um vírus transmitido de maneira estelatar, não persistente. Pelo menos 7 espécies de afídeos transmitem esse tipo de vírus. O controle através de cultivares resistentes e controlar o vetor, que não tenha sido satisfatório tanto ao ponto de vista econômico quanto da eficiência de controle e a eliminação de plantas doentes. Temos também os nematóides, que é uma praga silenciosa, porém está presente em várias lavouras, e ele causa dano nas raízes da galha, lesões radiculares, desenvolvimento anormal da raiz, fazendo com que a planta não absorva tantos nutrientes. O manejo, o mesmo das outras doenças. Temos alguns métodos de controle, né, que foram citados anteriormente: rotação de cultura, escolha da região, práticas culturais, resistência genética, uso de sementes sadias, tratamento de sementes e controle químico. Aqui temos um pouco da colheita. O momento da colheita é na maturidade fisiológica, com grau de umidade de colheita, teor de água entre 14% e 17%,
Para a silagem, o ponto ideal é quando a planta inteira atinge pelo menos 30% de matéria seca. Para o pastejo e a fenação, o ponto ideal é entre 80 e 100 centímetros de altura e ocorre na idade entre 30 e 40 dias. Temos o método de colheita manual e mecânico, e as perdas elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Aqui temos um gráfico onde mostra a relação, onde o teor de umidade, quando baixa, depois da maturidade fisiológica, cai o teor de umidade, a partir dos dias após a maturação fisiológica. Falando um pouco sobre a secagem, o armazenamento. A secagem artificial é feita através de grãos, é feita até os grãos atingirem 12 a 13% do teor de umidade. Para o armazenamento, a porcentagem do teor de água das sementes deve ser controlada. Com isso, ele evita fungos, evita podridão dos grãos. Os cuidados com os fungos de armazenamento. E a armazenagem deve ser feita em local seco, ventilado e protegido contra ataques de insetos e roedores. As principais pragas do grão do sorgo armazenado são o gorgulho, a traça dos cereais e o besouro pequeno dos cereais. O melhoramento genético no sorgo ele vem sendo bastante difundido, e trabalho de pesquisa como introdução, adaptação, desenvolvimento de cultivares e híbridos vem sendo bastante explorado, por se tratar de uma cultura que ela consegue tanto nutrir animais quanto a parte, como a gente viu, bioenergética. Ela bate de frente com a cana em produção de etanol. Ela pode ser cultivada justamente para alimentação animal. Tem suas vantagens, vamos dizer assim. As principais instituições que estudam são a Embrapa e as empresas privadas. O Banco de Germoplasma hoje, a Embrapa tem 7.200 acessos de solo e 55 cultivares lançadas do solo. A escolha do cultivar de potencial produtivo, resistente a pragas e doenças, e adaptação a altas densidades populacionais, para que consiga ter mais plantas numa menor área. E o teor de tanino também é bastante avaliado na hora da seleção desses cultivares. E as empresas trabalham forte para a obtenção de híbridos com elevado potencial produtivo para grãos, forragem e açúcar. Então, vocês podem prestar atenção. Com isso eu finalizo a aula e chamando a atenção para vocês que é uma cultura que aqui no Nordeste a gente, pelo menos aqui na região da gente, a gente não vê muito, porém já para o sertão do nosso estado ele é bastante produzido, o sorgo, para alimentação animal, para produção de feno, de silagem, para quando chegar na época seca ter alimento para o gado. E é uma cultura que não só para ir, não só tem vantagem não só nutricionais para o animal, porém vimos que ela consegue produzir açúcar, ela consegue produzir álcool, ela diferente da cana, que tem cana que demora 12 meses a 18 meses para ser colhida, ela consegue ser colhida entre 3 e 4 meses, que resultaria em 4 cultivos no ano. E vem sendo muito explorado por isso, vem sendo bastante usado por isso, porque para termos uma alternativa fora a cana-de-açúcar para a produção desse álcool em grande quantidade. Eu me coloco à disposição de todos vocês para qualquer eventual dúvida. Pode pegar meu contato com o professor Fábio, estou à inteira disposição. Qualquer dúvida é só falar. E muito obrigado pela atenção.